Preparação de cabine do Cold e Dark para decolagem em 30 minutos. Então iniciamos aqui a nossa contagem para preparação de cabine e decolagem. Iniciamos o nosso vídeo já na preparação do plano de voo no PFPX. O voo será de Dallas Fort Worth para Lake County, no Arizona, que é o aeroporto mais alto da América do Norte. Então estamos fazendo toda a preparação de cabine. Para ver em detalhes essa preparação, verifique os vídeos anteriores, onde a gente aborda em detalhes cada fase de preparação de cabine. Então estamos fazendo aí a preparação e a gente vai entrar com a narração e com a explicação bem resumida conforme o voo for acontecendo. Do aeródromo alternativo, a gente pegou um aeródromo um pouco longe, 40 milhas, caso a gente encontre condições meteorológicas desfavoráveis no destino, o que é bem provável. A gente tem aí um aeroporto para alternar numa distância razoável do aeroporto de destino planejado. E durante a preparação tive um pequeno probleminha, mas eu já resolvo o problema com configuração de ventos. Eu achava que era um problema com Active Sky. Esse tempo de 30 minutos ele é suficiente, inclusive, para você resolver pequenos problemas aí que possam acontecer, né? A primeira vez eu tive esse problema aí. Na verdade era só retirar aquele monte de 9 lá onde tem o wind no cálculo da performance de decolagem que eu teria resolvido o problema. Aí nesse ponto aí. Só que eu fiquei tentando resolver aí no Active Sky. O objetivo principal desse vídeo é mostrar como o fluxo proposto, o meu fluxo de cabine, que a gente abordou em detalhes em outros vídeos, como ele funciona de uma maneira eficiente, né, fluido e principalmente num tempo eficiente, aí, praticamente cravado de 30 minutos. Então, por exemplo, se você planeja fazer uma decolagem meio-dia e 30 Zulu, né, você pode começar do zero às 11h30, que meio-dia Zulu, começar ao meio-dia, que meio-dia e 30 você vai estar fazendo a sua decolagem, utilizando esse fluxo proposto. E eu também publico aí na descrição do vídeo o link de download para pegar o documento escrito, né, para que você acompanhe nos vídeos como é que eu faço essa preparação de cabine, além dos checklists e toda a base impressa anotado para que você siga esse fluxo. É uma checagem nas cartas, né, para verificar nossa posição no aeroporto, posição no gate, já ir verificando as cartas e fazendo um briefing do táxi, um briefing mental, né, nas posições por onde será feito o táxi. E nós abrimos o Flight Simulator, verificamos a hora local no aeroporto de decolagem, setamos essa hora local no Flight Simulator, basicamente diferença de fuso horário, para que possamos fazer esse voo com tempo real e fique o mais realístico possível. Praticamente pronto aí, agora vamos computar o nosso voo, refazer aí aquela parte de cálculo de performance de decolagem, então apagar aquele monte de 9 lá no setting de ventos e colocar manualmente a velocidade do vento. E aí calculamos a performance de decolagem. Para a velocidade de pouso, né, o aeroporto de destino está com baixa pressão, então em teoria não está operando o pouso, o aeroporto está fechado para esse tipo de aeronave. Mas aí a gente vai ignorar esse cálculo aí e vamos seguir com a nossa preparação de voo. Se não for possível pousar no horário de chegada lá, a gente faz o pouso no aeroporto alternativo, exportando a rota para o FMC. Agora enviar o plano de voo para VATSIM. Como todos os voos que eu faço, sempre faço voo online, sempre. Enviar o plano de voo pelo site, né, ele fica já armazenado lá, não é necessário enviar depois que faz a conexão do FSI pelo Flight Simulator. Esse plano de voo fica na VATSIM por até 2 horas.
Então assim que você conectar o FSI, ele já traz esse plano de voo para você dentro do Flight Simulator para o FSI e já fica disponível para os órgãos de controle de tráfego aéreo virtuais. Esse é o nosso todo o plano de voo, planejamento do voo impresso em PDF, né, todos os dados que a gente vai precisar para fazer a preparação da cabine, como combustível, dados da pista de decolagem, pista de pouso, peso da aeronave. Antes da gente ir para o simulador, vamos dar uma conferida no tempo para ver se a gente tem anotações de tempo significativas na rota, principalmente turbulência e também formação de gelo durante a subida, descida ou até em rota. Então é muito importante que esse aplicativo seja consultado. Esse aplicativo é o aplicativo Java Weather Tool, que pode ser encontrado no site aviationweather.com. Então estou fazendo checagem, geralmente eu verifico turbulência e gelo em 3 altitudes diferentes, na altitude de subida inicial, uma altitude de transição, que pode ser o próprio nível de transição do voo, e no nível de cruzeiro, para verificar se tem alguma coisa. Aí nesse ponto estou verificando a ocorrência de turbulências na rota, e depois a gente já passa para verificar formações de gelo, que é de igual ou mais importante até. A gente tem várias ocorrências de formações de gelo, então a gente deve usar o anti-ice pelo menos na nossa chegada, já que a temperatura no aeródromo de decolagem está positiva, aí na faixa de entre 4 e 6 graus acima de zero. Apesar de bastante úmido, acho que está com uma chuva severa na origem, inclusive. Já está dentro da cabine fazendo a preparação do voo, e aí seguindo já o documento de fluxo, né? Preparação inicial no FMC, ground power, conexão das baterias, conexão do ground power, ajuste das luzes da cabine. Eu gosto de fazer a preparação praticamente só com backlight, depois a gente liga também o dome light, verificação da voltagem do ground power, ok. Dome light, começa o alinhamento do IRS, esquerdo, direito, iodumper on, verificar o sistema anti-incêndio, sistema 1 e 2, verificar também o sistema anti-incêndio do compartimento de carga, ok, desliga, teste de luzes dos Annunciator Lights, sempre seguindo o documento de fluxo de preparação, checagem das luzes aí em cascata, coluna 1 de cima para baixo, 2, 3, 4 e 5, verificar rapidamente se as luzes estão funcionando. No pedestal pane a mesma coisa. Quando conferirmos o funcionamento das luzes, pode desligar o teste dos Annunciator Lights, seguir com o fluxo aqui, ligar as luzes de saídas de emergências, seatbelt signs e no smoking lights. Agora chamar os serviços de solo, chamar o pessoal do Catering Services para abastecimento dos mantimentos do serviço de bordo, seguindo com o cheque da cabine, teste de oxigênio do comandante, teste de oxigênio do primeiro oficial. Agora vamos verificar o ATIS no aeroporto. Kilo Delta Foxtrot Whiskey Information Bravo 1353 Zulu Weather Wind 056 at 6 Visibility 1 Sky Condition Ceiling 400 Broken Ceiling 4400 Overcast Heavy rain, temperature 4, dew point 3, altimeter 2969. Advise on initial contact, you have information. Pressão bem baixa aí no ATIS, com chuva severa, significa que a gente vai ter bastante turbulência na saída desse voo. Setagem do transponder, o ATC da VATSIM está offline para essa região nesse horário. Colocar um código de transponder genérico. Seguindo com a preparação, temos aí aproximadamente 10 minutos já de início da nossa preparação de cabine. Agora vamos programar o FMC, setagem do combustível para a rota, conforme planejado no PFPX, 8.795 kg.
coloco direto total combustível para ele distribuir entre os tanques laterais e centrais. Payload, Zero Fuel Weight 58.7, também vamos inserir aqui para carga de passageiros e carga. Verificar as portas, abrir todas as portas laterais, as portas de carga, para embarque das bagagens. E agora a programação do FMC. Colocar a posição inicial, Kilo Delta Foxtrot Whiskey, Dallas Fort Worth. Posição do GPS, origem. Carregar o plano de voo do PFPX, conforme foi gravado, né? O nome da rota gravada. Agora a gente vai configurar nossa saída, caso ela exista. A pista em uso é 35 Charlie. Saída King 7, saída King 7 também, setar nessa fase do voo. Verificar a autorização do ATC ou a saída da rota já pré-programada. Transição, tudo conferido na carta. Ativar a rota, configurar o PFNIT, Zero Fuel Weight, reserva 2 toneladas, Coast Index 25. Altitude de cruzeiro 360. Ok. A temperatura no Top of Climb será de 51 graus negativos. Deu um ISA Deviation de 5 graus. Altitude de transição dos 8.000 pés para os Estados Unidos. Ok, configuração básica, a setagem básica do FMC está concluída. Verificar a configuração de decolagem D-Rate para 24K, temperatura assumida de 35 graus. Flap de decolagem, Flap 1. CG 23.6, Trim 5.23, V147, VR 148 e V2 154. Vamos trimar a aeronave para 5.23. Logo após a trimagem da aeronave, a gente vai setar V2 no MCP. Ligar os Flight Directors, colocar V2 para velocidade, fechar as portas lá do Catering Services. Daqui a pouco eles terminam o serviço. Heading da pista, depois a gente confere o valor exato. Altitude inicial de restrição 5.000 pés. Ligar uma bomba de combustível e ligar o APU, já que a gente está próximo do nosso táxi. Window Heat, teste de Overheat Detection, liga novamente. Probe Heat, liga e desliga para teste. Anti-Ice, liga e desliga para teste. Sistemas hidráulicos, liga todos os sistemas para teste, desliga o sistema A. Teste do Cockpit Voice Recorder já foi feito. Circulação de ar da cabine, Isolation Valve Auto, APU Bleed Off. Agora fechando as portas do catering, com acesso do abastecimento dos mantimentos do serviço de bordo. E já solicitamos o embarque dos passageiros. Vamos verificar as luzes de flap, Service Interphone e CC on, Flight Recorder Check, Speed Warning Test, Stall Warning Test number 2 and number 1 test. Já solicitar o pushback, que será executado assim que os passageiros forem embarcados. A gente já vai ver o som do trator se aproximando. Seguindo o fluxo de cabine, configuração dos PECs. Já vou deixar na configuração de PEC para decolagem. Pressurização da cabine 36.000 pés. Landing altitude 9.934 é a altitude da pista. Bem alto esse aeroporto, então vamos setar aí o landing altitude para 9.900. Ok, ligar o APU, colocar o APU na barra. Engine Start Switch na posição o R. Checagem da voltagem do APU, desligar as conexões de solo, ground power, shocks. Ok, parking brake está set, foi verificado antes. Verificar quanto tempo falta para o alinhamento do IRS, aproximadamente 1 minuto. Estamos aqui mais ou menos na metade do tempo previsto para a nossa decolagem, a cabine já está praticamente pronta. Vamos aproveitar e verificar a carta de saída. Conferir os procedimentos de saída. Deixa
localizar a carta aqui no meu Navigraph. A saída será King. Vou dar uma conferida no MCP o nome da saída, just in case. Isso mesmo, saída King 7. Vou localizar a carta King 7, Kingdom 7 e dar uma verificada na carta aqui. Bom, essa carta ela é a saída por radial de VOR, basicamente, pode ser feita por GPS, é uma saída GPS, mas a gente vai setar o VOR, a radial de VOR de saída, para nossa saída inicial e transição. A gente vai sair pelo VOR Tango Tango Tango, pela radial 285, e depois o VOR Wichita Falls, radial 328. Então vamos setar esses dois rádios nos nossos NAV. NAV 1 eu vou setar o primeiro VOR da primeira saída 113.10 e NAV 2 eu vou setar 112.7, que é o segundo VOR de saída. Os dois VORs foram setados, agora eu vou dar uma conferida no curso de saída, que é o 285. A gente vai setar isso no MCP, na opção de course. Ok, radial de saída interceptada. Interceptada não, já programada no MCP. 14 minutos para nossa decolagem. Seguimos na preparação de cabine. Vamos verificar o GPWS e o TCAS, ambos os sistemas. Glide slope. Fazer um teste básico. Pull up. Teste Wind shear. resumido. Wind shear. Wind shear. TCAS Terrain. test. Terrain. Pass. Pull up. Estamos já bem próximos de início do nosso táxi, né? Estava previsto aí para aos 45 da hora. Então já vamos iniciar o nosso táxi já em alguns instantes. Checklist, vamos iniciar o nosso checklist de pre-flight, o pre-flight checklist. Então oxygen tested 100%, navigation transfer and display switches normal, auto, window heat on, pressurization mode selector. Auto, flight instruments, heading and altimeter check, parking brake set, engine start levels cut off. Pre-flight checklist completed. Agora, before start checklist, antes vamos iniciar o nosso VA Financials, programa de tracking de voo da companheira virtual. Vamos startar esse voo aqui para que possa ser contabilizado na VA. Selecionar o voo, selecionar a carga fictícia aqui no sistema da VA e dar start ao nosso tracking no VA Financials. Depois disso a gente está pronto para fazer o Before Start Checklist, VA Financials Set, Fuel Check, Passenger Signs On, Windows Locked, MCP V2 Heading and Altitude Check, Anti-Collision Takeoff Speed, CDU Pre-Flight, Rudder Aileron Trim, Taxi and Takeoff Briefing e Anti-Collision Lights On. Before Start Checklist Completed. Vamos ligar a PU para start dos motores, ligar as bombas de combustível e estamos prontos para fazer o start. O sistema hidráulico também todo acionado. Vamos fechar as portas da aeronave para start dos motores. Fechar todas as portas. Agora sim. Desligar a Dome Light. Parking Brake para começar o pushback. Vamos verificar o jetway se foi recolhido. Já foi recolhido. Pronto para iniciar o nosso pushback. Vamos ligar aqui o wiper, limpador de para-brisa aí nessa chuva, né? Vejam que o táxi é iniciado aproximadamente 10 minutos antes do horário previsto de decolagem, né? Principalmente em aeroportos maiores. Então a gente está aí com aproximadamente 11 minutos para o horário previsto de decolagem, 11 minutos agora. Vou colocar aqui o VOR no stand-by do navio para ficar mais fácil na saída. Soltar o parking brake. Vamos começar o nosso táxi. E daqui a pouco também o start dos motores. Vou dar uma verificada aqui na carta de solo, só para conferir nossa posição, para ver se está compatível aí ou coerente com a pista que a gente vai usar. A gente está naquele terminal primeiro, superior da esquerda, então está um pouco longe da pista 35 Charlie. Acho que talvez seja conveniente trocar a pista. Pista 35 Charlie.
Vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa pista aqui no FMC e vamos decolar pela 36 Romeo. 36 Romeo, para ficar mais conveniente o táxi. A gente está mais ou menos, né, no setor oeste do aeroporto, mais ou menos aí em frente à taxiway, se eu não me engano, a taxiway Foxtrot. Dar uma conferida aqui no táxi, já que a gente alterou a nossa pista, é como se tivesse que fazer outro briefing mental do nosso táxi. Então vamos alterar a pista para 36 Romeo. O takeoff speeds é apagado, a gente tem que setar novamente, não muda muito, já que as pistas possuem o mesmo tamanho. Vou colocar aqui a posição de start do motor número 2 para a posição ground, para começar o start dos motores. Visibilidade está bastante prejudicada aqui, aproximadamente 1 milha de visibilidade, mas com essa chuva a situação piora um pouco. Vamos acompanhar aqui os parâmetros do motor para o start do motor número 2. Em 25% de N2, abre o combustível. Isso aí. Vou fazer um ajuste aqui na minha câmera, para que a gente consiga ver os parâmetros dos motores melhor. Parking brake set. Parking brake, acompanhando aí os parâmetros do start do motor número 2, 50%, 51% de N2. O motor foi iniciado. Fazer o start do motor número 1, chave na posição ground, acompanha os parâmetros, acompanha N2 subindo. Tow truck disconnected. Bypass being removed. Aguarda N2 atingir 25%, atingindo 25% de N2, solta o combustível do motor 1 também. 8 minutos previsto para decolagem, estamos bem no tempo. Esse fluxo ele obedece, ele é bem preciso, né, nessa contagem de 30 minutos. Vou fazer um ajuste no heading da pista aqui para 353. Que é o heading da pista 36 Romeo. Motor 1 startado, window heat on, probe heat on, PEX alto, APU bleed off, taxi lights on, generators on, APU off. Flaps 1, flaps de decolagem, auto brake RTO, recall check. Então, before taxi checklist, generators on, probe heat on, anti-ice off, isolation valves auto, recall check, auto brake RTO, engine start levels idle, detent flight controls check e ground equipment clear before taxi checklist completed. Dá uma conferida na nossa carta de táxi. A gente está aqui no terminal B. Vamos fazer um táxi aqui via Whiskey Juliette para taxiway Foxtrot, ponto de espera da 36 Romeo. Anunciar minhas intenções pela frequência Unicom de coordenação aqui na VATSIM. A gente tem uma decolagem com curva à esquerda, rebloqueio do VOR e seguir na rota na radial 285 do VOR, Tango, Tango, Tango. Vou fazer um pouco diferente aqui, eu vou só decolar, não vou fazer o rebloqueio. Vou dar uma afastada maior por causa dessa chuva, provavelmente a gente decole com bastante turbulência. E bem lá na frente é que eu vou iniciar a curva à esquerda para interceptar a radial. Podemos ver aí que a pista desse aeroporto está bastante molhada, a gente tem uma chuva muito forte aqui no aeroporto aqui em Dallas. Estou com um bugzinho para ajustar, que é o zoom. Ele mostra as texturas em alta definição só quando eu estou com o zoom 1. Isso só acontece para esse aeroporto. Depois eu vou dar uma olhada com calma o que acontece. É bastante bonita as texturas desse aeroporto com essa pista molhada, né, encharcada, chuva bastante forte. Estamos aproximadamente 5 minutos e meio do horário previsto de decolagem
sem pressa, bastante tranquilo aí, estamos no tempo, devemos tirar o avião do solo exatamente no horário planejado, que é de 45 da hora, somando aí aproximadamente 30 minutos do nosso fluxo, desde a preparação inicial, Cold Dark Cockpit, até a nossa decolagem. Estamos posicionados e centralizados aqui na Taxiway Foxtrot para prosseguir com o nosso táxi. Vou só dar uma ajustada aqui nessa câmera. Esse problema aqui do zoom de 1 para poder mostrar as texturas em alta definição, eu vou ter que dar uma olhadinha depois. Peço desculpa a vocês pelo aborrecimento visual aí no vídeo, mas vamos lá, vamos seguir com o nosso táxi para o ponto de espera da 36 Romeo. Um táxi bem longo, a gente vai correr praticamente toda a extensão da pista. Eu já verifiquei no nosso radar que a gente tem duas aeronaves aí se aproximando para pouso. Acho que um 737 irá pousar na 36 da esquerda e um Cessna, acho que um Skyhawk vai pousar na pista 36 da direita. Bom, esse vai ser um táxi bem longo, né? Taxiway bem longa e em linha reta, então eu vou fazer um táxi acelerado aí, manter a velocidade em 25, entre 25 e 30 nós nesse táxi aqui, só para dar uma abreviada no tempo de táxi. Eu não gosto de exceder 25 nós, mesmo em táxis que são em linha reta, em taxiway longa, mas vamos lá, vamos taxiar entre 25 e 30. Acho que o importante é não passar de 30, que é o limite operacional aqui definido no Standard Operation Procedures da FS Brasil. Acompanhando o táxi, sempre olhando nas laterais, nas intersecções das taxiways para verificar se não tem tráfego, se aproximando na taxiway principal. A obrigação de parar nos pontos de espera da taxiways de acesso é de quem vem, né? Mas de qualquer forma vamos ficar atento aqui ao tráfego do solo, já que não temos controle. Chuva bem intensa, né? Bastante raio aqui na região do aeroporto de Fort Worth, em Dallas. Então deve ser uma subida com bastante turbulência. O aeroporto está operando por instrumentos, então não está fechado ainda, mas uma chuva bastante forte. 2 minutos e meio para decolagem, estamos bem no horário. Como eu falei, um táxi bem longo aí, correndo em paralelo à pista toda a sua extensão. Enquanto isso, a gente pode fazer as checagens, né? Por exemplo, o Before Takeoff Checklist, que é basicamente a checagem do Flap 1 Green Lights e o Stabilizer Trim 5.2 Units. Before Takeoff Checklist completed. Vamos avisar os Flight Crew que estamos prontos para decolagem, para que eles procurem seus assentos. Começamos a ver sinais ali das duas aeronaves que estão em aproximação final. Praticamente será um pouso simultâneo aí nas pistas da esquerda e da direita. Se a gente chegar no ponto de espera antes, a gente aguarda um pouco no ponto de espera, aguarda a passagem da aeronave aí que está na final, e depois a gente ingressa. Se for necessário, aguarda um pouco até que a gente faça a nossa decolagem, que será pelo setor norte. Então a gente deve decolar, fazer uma curva acentuada pela esquerda e curvando até que a gente intercepte a radial 285 do VOR Triple Tango, né? Tango. Estamos se aproximando ao ponto de espera, já vemos as luzes da aeronave na final, é um Cessna Skyhawk mesmo, se o meu tráfego aqui do FS não estiver apresentando errado, mas deve ser mesmo, porque logo atrás a gente está visual com Boeing também na final da 36 esquerda. Então vamos reduzir velocidade aqui para ingresso no ponto de espera View Whiskey Kilo, o ponto de espera da 36 Romeo, após passagem da aeronave que está na final. Já passou aí, provavelmente está tocando aí na pista agora. Dá uma parada aqui no ponto de espera para a preparação da aeronave para decolagem. Bastante água na pista, a pista está bem escorregadia.
uma olhada aqui, a aeronave já está perto de livrar a pista. A gente vai alinhar, se a aeronave já estiver livrada, a gente já decola de imediato. Preparação para decolagem, runway turn off, landing lights off, taxi lights off. Desliga depois as luzes. Ignition, engine start switches continuous, strobe steady. Auto throttle on. Transponder em modo Charlie. Abre a contagem, pouso da segunda aeronave na pista da esquerda. A gente já vai ingressar aqui, abre contagem do cronômetro, 30 minutos. Verifiquem no nosso cronômetro aí que foram exatamente 30 minutos desde a preparação do plano de voo até o ingresso na pista. Então, você vê como esse checklist é preciso. Para vocês conseguirem cumprir esse tempo de 30 minutos, claro, não vão conseguir na primeira vez, né? O principal é se familiarizar com o fluxo e conseguir fazer esse fluxo praticamente de cabeça, né? Os itens na sua ordem do documento. O que ajuda muito é setar as câmeras na sequência correta do fluxo, que aí você lembra exatamente o que tem que ser feito. Vamos decolar? Potência em 40%, aguarda a estabilização. Após estabilização, acompanha os manetes de potência à posição máxima, aperta a toga e vamos para a decolagem. Temos o Master Caution aí, vamos conferir. Não, ele não se confirmou, foi só um alertinha. Ok, recall, sem Master Caution. Seguimos com a rolagem para a decolagem. Pista bastante molhada, então temos que manter bem atenção aqui no alinhamento da aeronave com a pista. Mantendo o alinhamento da aeronave, um pouquinho para a esquerda aqui. A aeronave vai ganhando velocidade, vai ficar mais fácil, vai ficando mais fácil de manter V1. esse alinhamento. V1, rotate, vamos decolar. V2, aeronave ali aguardando para cruzar a pista na esquerda. Positive rate, gear up. Recolhe trem de pouso. Potência N1, daqui a pouco a gente entra em redução de potência para a subida inicial, que agora começamos a redução de potência para subir em V2 mais 20 nós. Seguindo aí pelo Flight Directory na medida do possível, já que a gente tem bastante turbulência aí nessa decolagem, nessa saída. Olhada aqui na chuva, bem forte mesmo a chuva aqui em Dallas. Bom, vou dar uma verificada aqui, vou evitar o rebloqueio do VOR, vou na página Legs e setar direto fixo ferra para fazer aquela saída conforme a gente planejou no briefing, que é com curva pela esquerda. Vou fazer aqui o flaps up, né? A gente já está na velocidade flaps up speed. Quando for possível, a gente começa o nosso flow after takeoff, gear off, auto brake off. Daqui a pouco a gente sobe lá no overhead panel para continuar esse fluxo after takeoff. Vamos fazer a nossa curva pela esquerda. A gente não vai seguir o path do LNAV, a gente vai continuar essa curva pela esquerda e daqui a pouco a gente vai preparar para interceptar a radial 285 do VOR Tango Tango Tango. Ok, retractable landing lights off, runway turn off. Vamos manter o engine start switch na posição contínua por enquanto. Esperar esse tempo melhorar aqui nessa subida. Vamos iniciar uma curva mais acentuada pela esquerda para interceptar mais rapidamente a radial 285 do VOR. Vamos entrar aqui na radial mais ou menos a 50 graus da posição presente. Para a interceptação da radial, a gente seta o curso, sintoniza o VOR no nave 1, por exemplo. E depois de setar o curso para a interceptação da radial, a gente aperta em VOR Lock para que a aeronave, quando estiver na radial, ela capture, né,
está no MCP, esse botão nesta posição aqui. Seguindo no controle da aeronave aqui, a gente já está subindo com o VNAV e N1, que é a potência máxima de subida. Olha a asa como dá uma entortada aí com essa turbulência que a gente tem com essa chuva aqui. A asa dá uma envergada aí. Bate asa mesmo, a turbulência é muito forte. Na verdade a densidade também da chuva, né? A turbulência nesse momento está moderada. Mas pode até ser pior, já que a gente tem raios, né? Tá voando aqui no meio de uma chuva forte. Então o próximo é interceptar radial, a saída. Por enquanto aqui tudo bem, né? A aeronave está sob controle, a gente está conseguindo manter o padrão do Flight Directory na saída. Bastante né, nuvem aqui nessa saída de Dallas aqui. Um pouco mais de turbulência aí, de moderada para forte. Porque quando pega uma turbulência um pouco mais forte, a asa dá uma envergada maior, o avião balança mais, aí e o pessoal lá, os passageiros, né, ficam lá naquele desconforto. Interceptamos a radial 285 do VOR agora há pouco. Vamos fazer uma curva aqui no curso do heading para acompanhar essa curva na interceptação da radial. Já passamos 13.000 pés, continuamos com essa turbulência, então vou fazer um reporte aqui, um PIREP, um Pilot Report, para o tráfego que está na área, sobre essa turbulência severa que a gente está encontrando aqui na subida, principalmente depois dos 10.000 pés, até os 13.000, 14.000, essa turbulência aumentou bastante. Então a gente informa a área da turbulência e a intensidade da turbulência para que os outros pilotos aqui na área de tráfego possam receber essa informação. Continua a chuva aqui, a 15.000 pés ainda. Bastante complicado aqui a saída de Dallas com toda essa chuva, essa turbulência. Pelo menos a gente pode curtir esse visual aí bonito, né? Essa formação de nuvens. É bem bacana. Uma decolagem mais desafiadora. Os combustíveis centrais acabou, vamos desligar aqui o wiper, as bombas centrais de combustível. Okay. Combustível nas bombas centrais para essa rota foi praticamente só para decolagem. Vamos ligar, já estamos com o piloto automático aqui, né? Já engatei um pouco mais atrás. Passamos 16.000 pés. Já estamos se aproximando aqui do nosso nível de transição, que é 18.000 pés. A tendência agora é que essa turbulência ela diminua um pouco. Alerta de 1.000 pés para o nosso nível setado de 18.000. Já vou setar aqui a nossa altitude de cruzeiro direta, 36.000 pés. Clicar em Altitude Intervention para a aeronave subir direto. Ligar o LNAV. Acho que eu vou fazer esse desvio aí um pouco para a direita para ir pelo curso do LNAV daqui a pouquinho. Só esperar essa turbulência dar uma diminuída. Passamos o nosso nível de transição de 18.000. Setar aqui um voo direto para Ferra. Ligar o LNAV. Setagem de altitude no modo standard, padrão 2992 aqui nos Estados Unidos, em unidades de mercúrio. Vou aumentar esse ângulo de subida para max rate, para que a aeronave chegue mais rápido ao nível de cruzeiro, principalmente para que a gente possa livrar aqui essa área de turbulência que insiste em nos acompanhar aqui na saída de Dallas. Assim que a gente estiver livre dessa turbulência aqui, eu volto o modo de subida para o modo econômico, para que ele suba, né, favorecendo a economia de combustível.
Já baixou a turbulência aqui. Já vou desligar a Fixed Light, Engine Start Switches em off, Seatbelts em alto. E vamos avisar aqui a tripulação que eles já podem se levantar, não devemos mais ter turbulência desse ponto em diante do voo. Bom, terminamos aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que a gente cumpriu exatamente aquele tempo de preparação de cabine desde o planejamento do voo e aeronave Cold e Dark até a decolagem. Nos próximos vídeos falaremos de outros assuntos. Agradeço pela sua audiência, assine o canal, clique em like para que a informação seja difundida. Obrigado e até a próxima oportunidade.